pela internet, no nosso culto ao vivo. Nós deixamos ali um pouco mais ainda o banner do SOS Rio Grande do Sul. É um dos meios de muitos meios que Deus tem levantado através, principalmente da igreja, dos ministérios das igrejas no Brasil inteiro, das ONGs e instituições, porque se depender do nosso governo, tem sido uma avalanche de críticas, o que se faz de palanque político em cima da desgraça, da destruição que nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos algumas contas da nossa denominação para você poder direcionar. Inclusive tem uma observação lá, você coloca depois da vírgula o 01, que vai identificar que é uma contribuição que vai ser voltada para lá, tá bom? Nós estamos fazendo campanhas, nós como Igreja Reviva, já foi direcionado muito do que nós tínhamos aí de ofertas, de contribuições, das primícias, já foi direcionado, porque a dinâmica é muito grande. Se a gente precisar mandar lá para o Sul, semanalmente, contribuições, ofertas, o povo de Deus, a Igreja de Cristo, o poder público, privado, tem que se envolver, porque o que está acontecendo no Sul é uma terrível catástrofe. Nós temos acompanhado uma situação realmente triste de ver tanta morte e tanto sofrimento. Inclusive, uma das grandes preocupações que a água vai começar a baixar naquela região e depois vai inundar mais umas 2, 3 cidades no sul para baixo, que é assim que acontece. E quando começar a água a baixar de fato, onde as cidades foram completamente inundadas, vai aparecer muito mais morte, a destruição vai ficar escancarada, e onde nós precisamos nos envolver. Estamos clamando e conclamando a igreja a um tempo de intercessão, de oração, em favor desse caos, dessa catástrofe. Assim como aconteceu muitas catástrofes na história da humanidade, caos da natureza, como aconteceu em 2004, lá na Indonésia, o tsunami, por exemplo. Assim como outros terremotos, maremotos, como passou lá naquele país aqui no centro, no Haiti, aqui na América Central, e tantas outras situações de guerras e calamidades que acontecem na face da terra. E nós, como igreja, precisamos ter algumas respostas. E eu gostaria de te convidar, você que está comigo aqui, aqueles que nos acompanham, ou em algum momento acessarão esse culto e esta mensagem, nós devemos responder a seguinte pergunta: onde está Deus no caos? Você já ouviu essa pergunta? E Deus? Qual é a vontade de Deus diante dessa catástrofe lá entre os gaúchos do nosso país? A contagem em termos de consequência direta, o pessoal nem sabe fazer as contas ainda, é milhões de pessoas. Não é milhares, são milhões de pessoas que foram diretamente afetadas. Diretamente afetadas. Bebezinhos boiando na água. Uma tristeza infindável para o coração de um homem ou de uma mulher que tem compaixão. Filhos de Deus que olham para essa realidade. Assim como o caos que às vezes acontece na sua vida, uma doença que vem, um câncer, uma crise financeira que assola a sua vida, assola a sua família, as suas finanças, e você
começa a ter que vender coisas, vender carro. Acontece isso com muitas famílias, para sanar algumas dívidas. Casais que entram na luta contra o divórcio e o sofrimento que é aquele processo, a divisão de bens, que dói muito menos do que a divisão de almas ali, que tem que ser uma luta para lidar com aquelas crises. Aonde está Deus quando acontecem essas coisas? A Bíblia fala que nós devemos ter respostas. Nós não temos todas as respostas, mas nós podemos abrir a Bíblia e encontrar direcionamentos para que Deus seja glorificado e Deus use as nossas vidas para abençoar, edificar pessoas. No nosso contexto, a pessoa que está passando por algum tipo de sofrimento, e ela vai dizer assim: no meu contexto, eu não vejo Deus. Como que aqueles homens, aquelas mulheres veem Deus naquele caos? Como? Deus se afastou o suficiente para abandonar aquele povo todo? A Bíblia fala que nós devemos ter respostas. E no contexto da primeira carta de Pedro, eu queria que você abrisse lá, 1 de Pedro, capítulo 3, em que Deus usa o apóstolo Pedro para preparar a igreja, através das suas cartas, diante de um sofrimento muito grande que viria. Assim como já acontecera na história da humanidade, muitas tragédias, muito caos, muita catástrofe. Assim como na igreja, que sofreu uma terrível perseguição, e Pedro estava dizendo: olha, sofrer as consequências do caos, da tribulação, do sofrimento, como decorrência de um crime, como decorrência de uma consequência de um ato mau que nós fizemos, é supernatural. Por exemplo, o sofrimento de uma pessoa que vai passar 40 anos dentro de uma prisão em consequência de um crime que ela cometeu. Pedro vai argumentar mais ou menos algo nessa direção, dizendo: mas nós que sofremos no temor de Deus, pela nossa fé, e temos convicção de que Deus está no controle, nós somos honrados, e a fé é honrada, Deus é dignificado quando nós sofremos pela causa certa. E aí ele vai dizer no versículo 15, leia comigo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da vossa esperança, da esperança que há em vocês. Amém? Nós temos esperança. E no meio do caos que a igreja primitiva vivia, Pedro disse: no meio do sofrimento, as pessoas vão procurar vocês. Como que, por exemplo, Paulo com Silas cantavam na prisão? Como que vocês louvam a Deus diante dessa perseguição? Como lidar com o caos? Algumas orientações bíblicas. Como nós podemos olhar para as Escrituras e pegar a palavra de Deus com dignidade, com fé, com convicção de que nós estamos lidando com um Deus que é soberano e tem o controle de todas as coisas, de que nada fugiu do seu controle. E a Bíblia aponta para alguns caminhos, e que nós devemos então, nós cristãos precisamos ter algumas respostas. Algumas delas: como lidar com o caos? Como lidar com essas crises? Como lidar com o sofrimento? Como entender tudo o que está acontecendo? Primeiro, que o caos existe e ele acontece como uma consequência da desordem no universo por causa do pecado. Se há caos no mundo, se há uma desordem no universo, a Bíblia fala que é consequência do pecado. E que nesse sentido, quando nós olhamos para as Escrituras, quando a palavra de Deus diz que sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele está dizendo, ele está costurando uma argumentação ali, dizendo: olha,
Olha as consequências, como que se o primeiro pecado de Adão e Eva fosse o epicentro da maior de todas os tsunamis que aconteceu no universo, em que a própria natureza geme e sofre as consequências. Quando Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis, eles obtiveram de Deus alguns decretos das consequências dos pecados deles. Entre alguns desses decretos, Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 18: ela, a terra, o planeta, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo com o suor do vosso rosto. Não era para ser assim. E a própria terra, o próprio planeta, a própria natureza começou a produzir espinhos e ervas daninhas como fruto da consequência desse problema que é o epicentro da desordem que há em todo o universo. Então, crentes são chamados a encarar as provações, as crises, os problemas, as crises, com um propósito específico. Quem está perambulando por esse caminho chamado terra, um momento intermediário entre o nascer e o morrer, para uma era vindoura, nós cremos numa mensagem em que, enquanto passamos por aqui, nós vivemos como se fosse um deserto. E deserto é uma expressão de sofrimento, é uma expressão de escassez. Em que nós, povo de Deus, no meio dessa geração corrupta, precisamos ser encorajados a entender o propósito específico de Deus quando acontecem estas coisas, quando acontecem esses males. Nós sabemos bem, e Romanos vai deixar isso claro para nós, meus irmãos, na verdade é Tiago quem vai dizer: considerem por grande motivo de alegria o fato de vocês passardes por toda forma de sofrimento, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança, tendo ação completa, vai produzir em nós maturidade e integridade sem nos faltar nada. Então Tiago já aponta para esse caminho de que nós somos encorajados a olhar para o sofrimento ao nosso redor e em nós como motivo de Deus estar usando esses males para provar a nossa fé. Fé que produz perseverança, maturidade e integridade em nós, nos crentes. E por outro lado, Deus inclusive Ele usa as dificuldades para nos disciplinar. Isso ficou muito claro quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 12. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina de Deus, porque Deus vos trata como filhos. Em que o autor de Hebreus vai dizer então: olha, Deus é um pai. Ele é muito mais do que o criador de todas as coisas. E em Cristo Jesus Ele nos adotou como filhos. E como filhos amados, nós estamos nessa passagem, nessa terra que sofre as consequências do nosso próprio pecado. A própria terra que geme nos traz consequências. E Deus vai dizer: olha, inclusive as dificuldades que vocês estão passando aqui, encare-as como uma disciplina do Senhor sobre vós. Em que Deus, na palavra, encoraja os crentes a encarar as provações com o propósito de nos levar para mais perto dEle. Agora, uma outra pergunta: Deus pune? Deus está julgando? Deus está causando juízo nesses desastres naturais, por exemplo? Essas perguntas chegam para o pastor. Talvez já chegou para você. Você que é um conselheiro, uma conselheira, alguém que é um cristão de destaque, de referência no seu contexto, certamente, se não chegou, vai chegar em você. Pastor, irmã, irmão, qual é o propósito de Deus? No mínimo, em permitir milhões de pessoas estarem sendo devastadas daquele jeito. Deus está punindo aquele povo? Me mandaram, por exemplo, alguns vídeos. Me mandaram algumas situações em que há padres, pastores, sacerdotes, XYZ, cada um dando um tipo de opinião.
Nós não podemos ser levianos em dizer em que sim nem que não. Há situações que Deus administra juízo. Nós vimos isso em Sodoma e Gomorra, na destruição de Jerusalém no ano 70, uma destruição sem precedentes. Milhares de cristãos morreram naquele momento, assim como, por exemplo, lá nas pragas do Egito, quando inclusive em Êxodo, no capítulo 9, a partir dos versos 15 e 16, foi dito: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria vos eliminado da terra. Moisés dizendo ao faraó, em nome de Deus: mas eu, o Senhor, o mantive de pé, no caso o faraó, exatamente com este propósito, olha só, mostrar-lhe o meu poder e fazer que meu nome seja proclamado em toda a terra. Em que nesses contextos, sim, Deus ministrou juízo através de desastres naturais. Agora, isso não significa, pelo fato de que nós temos essas informações na Bíblia, que os crentes, a igreja tem que ser leviana de dizer. Por quê? Porque, inclusive, há todo um contexto que diz que os gaúchos, a região sul do Brasil, é a mais idólatra, a mais ateísta e a região que mais cresce as religiões afrodescendentes. Então, as profetadas de plantão vai dizer: está vendo, foi Deus. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a compreender, a discernir a sua boa vontade. Sabemos que Deus julga, e inclusive quando Ele julga e traz juízo sobre uma nação, um povo, uma cidade, não é para que os crentes do Antigo ou do Novo Testamento pisoteiem em cima do caos. Muito pelo contrário, sempre houve despertamento, sempre houve quebrantamento em que nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, misericórdia. Até porque sabemos bem que Deus é quem transforma o mal em bem. Lembra lá quando José, todo o mal que ele passou, se tem alguém que pessoalmente viveu um caos, viveu um luto, viveu tribulações, viveu sofrimento, foi o tal do José. Vendido pelos seus irmãos, machucados por ele, os irmãos bateram nele, venderam ele como escravo, foi preso tantas vezes. Deus transformou aquele mal em bem, ele vai dizer: vocês planejaram contra mim o mal, mas o Senhor o tornou em bem, para que hoje se fosse preservada a vida de vocês. Notem, propósito da glória de Deus se manifestando, em que na história de José nós temos a descendência do povo de Deus se mantendo, Deus cuidando de cada detalhe, de forma soberana, administrando o sofrimento com um propósito. Até porque nas Escrituras, ela vem trazendo para nós, ela vem argumentando ao nosso coração o fato de que, inclusive, o sofrimento, o caos, os desastres naturais, assim como toda forma de tempestade, terremoto, maremoto, ou as crises de problemas que nós vivemos, guerras, conflitos, problemas econômicos, problemas políticos, advém de sinais que vão apontando para um fim. Então, sofrimentos como sinais do fim. Lucas vai dizer no capítulo 22, haverão sinais no sol, na lua, nas estrelas, haverão sinais na terra, haverão sinais nas nações, haverão muita angústia, perplexidade, como os bramidos agitados do mar. Homens se desmaiarão de tanto terror, apreensivos com o que está por sobrevir sobre o mundo. E os poderes celestiais serão abalados, decorrentes de uma desordem que há no mundo, conforme diz as Escrituras, por causa do desvio do homem, por causa da nossa natureza que foi inclinada para o mal.
em que nós sofremos todas essas consequências. E Deus é tão sábio que Ele administra esse mal para produzir bem em nós. Para que de alguma forma a igreja ela se envolva. E qual é o envolvimento da igreja no meio do caos? Qual que é a minha parte quando a gente lida com o sofrimento de alguém? Assim como, por exemplo, a gente tem visto a igreja se desdobrando. E não, antigamente, inclusive, a gente colocava meio que nas costas do poder público, do poder privado. Hoje a gente vê, inclusive, a igreja, eu creio na igreja brasileira madura. Gente, quantas ações, inclusive para ajudar, tem chegado uma avalanche de informações que o poder público, o poder político, fazendo palanque em cima dessa situação, desviando materiais, caminhões. Não sei se vocês souberam, há muitos empresários que estão lotando caminhões, fretando caminhões para ir para lá. E foi dada uma ordem de Brasília para parar esses caminhões, porque eles pediam nota fiscal. Tem cabimento? Tem cabimento um trem desse? Nota fiscal do quê? São doações. Em que inclusive a gente ouve informações do tipo assim, no meio desse caos, tem gente lá no sul, invadindo as casas que foram abandonadas. Não foram abandonadas, elas tiveram que ser deixadas ali, elas estavam sendo submergidas pela água. Agora a água está descendo, há malandragem que estão saqueando todas as casas. A maldade está no mundo. Inclusive no contexto, no escritório hoje à tarde, o pessoal começou a entrar nesse assunto e entrou numa situação, numa reportagem de um pedófilo que está num contexto, numa cidade lá, onde há um abrigo, ele está abusando as crianças. Tem cabimento? Aí a pergunta que eu fiz para eles, e foi uma oportunidade evangelística, eu disse, vocês acham que essa catástrofe muda o coração das pessoas? Muda o coração de um pedófilo? Não muda. Quem muda é Cristo, quem muda é a palavra, e a igreja ela se envolve no meio desse caos, em primeiro lugar, ensinando sobre isto. Falando o que a Bíblia diz sobre isto. Lembra? Pedro nos disse, nós somos aqueles que temos uma esperança no nosso coração diante do sofrimento e temos que estar preparados para dar respostas a todos aqueles que perguntarem, por que vocês ainda têm fé? A primeira é aquilo que o próprio Paulo disse em 2 de Coríntios capítulo 4, quando ele vem dizendo, olha, nos ensinando, e esse é o papel da igreja, esse é o papel do crente, falar sobre o sofrimento. Falar qual o propósito de Deus no sofrimento, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todo o sofrimento. Assim, fixemos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se pode ver, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os crentes são convidados, nesses momentos, a aproveitarem não oportunismo de, como alguns profetaiadas aí ficam dizendo que é isso ou que é... Não, mas Deus vai usar você para ministrar ao coração de quem sofre, que são sofrimentos momentâneos. O sofrimento não é para sempre. Há um céu prometido que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais tempestades, tsunamis, catástrofes naturais, onde a plenitude do reino de Deus vai se manifestar eternamente, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Olhe então, fixem os vossos olhos nestas coisas. É uma boa oportunidade para nós, como crentes que conhecemos o Deus que nós temos, a ensinar e falar sobre o sofrimento e o propósito de Deus na dor, amém? Em segundo lugar, apontando para Cristo.
Esse primeiro texto, inclusive, aponta para esse caminho. Assim como Romanos capítulo 8 vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas. Nós temos uma tendência de pegar esse versículo e trazê-lo só para o lado positivo. Você já fez esse tipo de leitura? Deus age em todas as coisas em meu favor. Não só quando tudo está bem, mas principalmente quando está mal, no caos, no sofrimento, na dor, na tristeza. Deus vai agir em nosso favor, em favor daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Apontem para Cristo, então, no momento do sofrimento, como João 16:33 diz. Esse é um texto que eu queria que vocês lessem comigo. Vai lá, Tiago, para João capítulo 16, versículo 33. Se você está com sua Bíblia aí, leia comigo. Leia comigo. Veja como Cristo quer que você aponte para Ele. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. O Senhor nos ensinou, nos prometeu as suas promessas, o Senhor nos falou as benditas verdades, o Senhor nos apontou o reino dos céus, Ele pregou sobre nós a verdade, curou enfermos, ressuscitou mortos, Ele disse a nós todas essas verdades, para que nós tenhamos paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Apontem para Cristo. Quando alguém perguntar a vós a razão da vossa fé, apontem para Cristo diante do sofrimento e digam: olha, todo o sofrimento que nós passamos aqui é passageiro. O Cristo que morreu na cruz por nós e carregou sobre si todo esse fardo de sofrimento, Ele disse que nós podemos ter paz nele, que nesse mundo sim nós teremos muita aflição e que Ele venceu esse mundo. Em terceiro lugar, como que a igreja e os crentes agem nesse contexto? Nos preparando para o fim. Nos preparando para o fim, como diz as Escrituras, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E então, definitivamente, virá o fim. Não é ainda. É o já e o ainda não. Então, além de, nos nossos contextos, nós ensinarmos e falarmos sobre isso com as pessoas, apontando para Cristo, nos preparando para esse encontro. O nosso noivo sofreu a dor maior do que os gaúchos estão sofrendo. O nosso noivo sofreu os açoites maiores de crises e sofrimentos que nós sofremos. E o nosso noivo ressuscitou dentre os mortos e disse: olha, vos encontrarei nas bodas do Cordeiro, no reino dos céus, se preparem. No mundo tereis aflições, haverão sinais nos céus e na terra. Esse evangelho será pregado em todos os confins. Então chegará o dia, as portas do reino dos céus se abrirão. Você estará pronto para esse encontro? Crises como estas, assolações como nós vemos, se não mexer com a alma do crente, a ponto de levá-lo e elevar a sua alma dentro dessa perspectiva, a orar, a chorar, a pedir: Senhor, continue nos preparando. O Senhor permite, no mínimo, essas coisas, porque já está descrito nas Escrituras. E por fim, a igreja também, ela deve fazer o bem a todos. Ela deve fazer o bem a todos. Gálatas capítulo 6 vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem, especialmente aos da família da fé.
Agora aqui, Paulo está dizendo, façam bem a todos, assim como ele disse em algum momento que o mesmo sol que Deus dá, o brilho do sol sobre a cabeça de justos e injustos, o sol sobre os dois, façamos o bem a todos, sem ver a quem. Agora é por isso que nós orientamos situações e direcionamentos tais como, olha, a nossa convenção está direcionando uma situação, porque nós sabemos, especialmente aos da família da fé. Chegou para nós uma situação, por exemplo, tem um ministério chamado Jocum. Jocum é um ministério de missões, que fica numa cidadela, uma comunidade afastada do centro, daquela região central de Porto Alegre, está bem afastada. Está chegando caminhões do Correios, do Poder Público, direto, todo dia chega, e eles estão dizendo, olha, não está chegando nada para a gente. E há pessoas aqui em Bebedouro que já participaram do projeto Jocum, parte dessas pessoas estão conosco aqui na Reviva, e estão dizendo, olha, nós precisamos olhar para esses irmãos. Lá há uma igreja, lá há irmãos que não estão recebendo adequadamente os mantimentos, não estão recebendo adequadamente roupa, remédios, fraldas para as crianças, absorvente para as mulheres. Inclusive eles estão dizendo, olha, nós precisamos acordar e nos despertar para essas questões mais simples, comida instantânea, como por exemplo miojo, enlatados. Por quê? Porque eles não vão ter muita facilidade para cozinhar, por exemplo. Façamos o bem, perseveremos em olhar para essas situações e aprender do Senhor a como continuar nos envolvendo em um mundo de caos, um mundo que jaz o maligno, e o inimigo das nossas almas está aproveitando os seus últimos momentos na face da terra para causar toda forma de devassidão, toda forma de caos, mas creiamos, o nosso Senhor está no controle. O Rei dos Reis, que morreu como cordeiro, ele vai voltar para rugir como leão, sobre todo esse caos. E em meio a esse processo ele está, como diz lá o próprio Cristo falando para Pedro, olha, Satanás pediu para vos peneirar. Deus está provando a fé do seu povo, e que nós continuemos dispostos a fazer diferença. Qual o propósito de Deus no caos? Aonde está o Deus no sofrimento? Aonde estava Deus no tsunami em 2004? Aonde estava o Senhor? Aonde estava, não, onde está o Senhor em meio às enchentes no sul? Aonde estava o Senhor na crucificação do seu Filho amado? Aonde está o Senhor quando eu passo por uma crise, por uma dor? Assim como o Senhor andou ao lado dos 2 discípulos em Emaús, Ele está presente, muito próximo do nosso sofrimento. Somos nós quem não percebemos. Ou quando não percebemos, é porque não vemos pela nossa incredulidade. Então roguemos a Deus que Ele continue nos preparando para responder a todos aqueles que questionarem sobre a soberania e o controle do nosso Deus, para que nós possamos apontar para Cristo, falar sobre o sofrimento, nos preparar para o fim, e que Deus seja glorificado, inclusive na dor. Vamos orar.